Amém. Glória a Deus. Benção, meus irmãos. Uma alegria a gente poder ser ministrados aqui por essa palavra. A gente trouxe hoje um tema tão profundo e de um texto tão profundo que, assim, eu gostaria muito que a gente saísse daqui, assim, que o Espírito ministrasse sobre cada detalhe desse texto, né? É um dos textos, talvez, que eu considero mais ricos aí da palavra de Deus, né? Há muitos textos belíssimos, né? Mas há alguns que são carregados de muitos conceitos, de muitos temas muito profundos. E, sem dúvida, esse livro, nós vamos ler em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Sem dúvida, esse texto é um deles, que tem esse peso, né? E já ouvi até alguns teólogos dizerem que seria quase o livro de Romanos, a carta de Romanos, é quase que o evangelho que Paulo não escreveu, né? Ele escreve em Romanos, né? Porque Paulo, na verdade, ele não viveu com Cristo em presença, ele não viveu em Jesus fisicamente. Mas eu creio que, assim, Paulo recebeu tamanha revelação que não seria nenhuma heresia a gente falar que quase que ele escreve aqui é um evangelho, porque ele escreve aqui algo muito profundo da parte do Senhor, algo de muita revelação. E eu vou tentar, assim, deixar com que Deus fale o máximo possível aí e sejamos abertos no nosso coração para sermos ministrados por isso. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração, Deus vai falar ricamente com você, mais do que só com as minhas palavras. Você vai conseguir encontrar aí em Deus um ambiente de intimidade, de ministração na sua vida tremendo. Romanos capítulo 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito dele. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Até aí está suficiente para a gente começar. Irmãos, isso aqui é algo muito profundo e que eu acho que por ser tão profundo, às vezes as pessoas levam para uma teologia um pouco mais rasa, em certos aspectos. E eu não estou aqui defendendo uma teologia ou outra, mas existem duas formas básicas da gente olhar um texto bíblico. Existem duas formas, dois caminhos que você pode percorrer. O primeiro caminho é quando eu olho o texto bíblico e aquele texto me aponta para a cruz. Então eu estou numa posição do miserável, que carece de perdão, de justificação, de salvação, de ser filho de Deus. E eu olho para a cruz e eu vejo a esperança. Vendo essa esperança, eu leio o texto bíblico, e esse texto, essa referência, esse versículo, ele me leva até a cruz. Essa é uma forma de olhar o texto bíblico. E existe uma outra forma de olhar o texto bíblico que percorre o mesmo caminho, e por isso parece ser similar, mas faz o inverso daquilo que deveria fazer. É eu olhar para a cruz e achar alguma vantagem na cruz para mim mesmo. Então, eu vendo a cruz e achando vantagem para mim mesmo, eu saio da cruz e percorro o caminho contrário, que é da cruz para mim, e não de mim para a cruz. Então, quando eu caminho, eu leio o texto bíblico e caminho da minha direção para a cruz, eu estou buscando ser a imagem e semelhança de Cristo. Isso é Cristo.
Quando eu pego o texto bíblico e eu caminho de Cristo para mim, isso é o contrário do que Cristo é, porque eu estou fazendo um caminho o quê? Inverso. Isso é o quê? O anticristo. O contrário daquilo que Deus colocou, o oposto inverso, é da cruz ao meu favor. Então tem muita gente que vai utilizando a fé, lê esses versículos aqui. Então, por exemplo, a gente lê aqui assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você andar na estrada, você vai ver isso em para-choque de caminhão. Porque o caminhoneiro põe aquilo num para-choque, aí ele acha que ele pode sair ultrapassando quem ele quiser, sair atravessando faixa contínua. E aí você vai repreender, você fala assim: mas você atravessou a faixa contínua. Aí ele vira para você e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, usou o texto bíblico em próprio favor. Ele não achou no texto uma remissão, ele não achou no texto a crucificação, mas ele estava querendo crucificar os outros em seu próprio favor. Então, basicamente, irmãos, tem duas formas. Então, esse texto aqui, qual que é o grande perigo dele? Que eu posso ler ele da forma totalmente inversa. E aí, ao invés de eu caminhar em direção à cruz, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que a cruz caminhe em direção a mim. Isso é o oposto do que Cristo é. Porque Cristo, irmãos, sempre foi todo o seu caminho, tudo aquilo que ele disse foi para ir para a cruz. E quando alguém quis tirá-lo do caminho da cruz, o que ele falou? Ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Porque esse é o meu caminho, ir para a cruz. Então isso aqui, irmãos, é um convite para a gente tentar compreender os aspectos da cruz e tentar fazer com que isso aplique na minha vida. Então vamos ler aí, no 31, diz assim, que é o versículo aí que eu falei do para-choque de caminhão: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem muita gente que entende isso como algo favorável, né? Então é isso mesmo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque Deus é por mim mesmo, então eu posso exercer qualquer coisa, porque se Deus é comigo, nada pode ser contra mim. A gente entender que o texto não está falando Deus é por mim, que o texto aqui ele está falando o seguinte: Deus é por nós. Isso aqui tem um outro aspecto diferente quando eu falo que Deus é por mim, porque quando eu falo que Deus é por mim, eu estou falando das minhas próprias vontades, das minhas próprias carências, dos meus próprios desejos, das minhas próprias vaidades. E eu vou estar usando a cruz ao contrário. Eu vou estar usando o texto para apenas falar que Deus tem que fazer as minhas vontades, os meus projetos, as minhas coisas, aquilo que são os meus desejos. E tudo aquilo que eu carrego com os meus desejos, isso está carregado de carência, está carregado de orgulho, está carregado de vaidade, está carregado de soberba. Então é um perigo a gente usar isso para falar que Deus é por mim. Não, Deus não é por mim. Deus é por nós. Porque quando ele fala do nós, ele está falando de um povo eleito. Ele fala aí, aqueles que foram eleitos. Então ele está falando de um povo eleito, um povo que o próprio Deus separou os seus filhos. Não é para fazer cada um o seu plano, mas era para estabelecer na terra o plano de Deus. Então o que ele está falando aqui é que Deus é em favor de nós. Deus está com nós. E isso é tão forte, irmãos, esse negócio do nós é tão forte, que até para fazer o mal ele dá certo. Até para intentar o que é errado, se você usar o nós, dá certo. Então se você pegar lá em Gênesis, no capítulo 11, acho que a partir do verso 4, se eu não me engano, ele vai falar de um povo que foi planejar algo que não era agradável a Deus, a Torre de Babel. E eles começaram a construir. Gênesis capítulo 11, está lá. Começaram a construir. Deus vendo a construção, e não era do agrado de Deus que aquilo fosse feito. Aquilo tinha um propósito específico, aquilo estava fazendo da maneira errada, aquilo estava fazendo não tendo em vista as coisas de Deus. Deus olhou e falou assim: se aquele povo continuar, eles vão chegar até o final. Porque eles são um só. Eles estão tão unidos para fazer isso aí, que se eu não intervir, Deus está falando isso aqui, irmãos, para aquele povo. Se eu não intervir, aquele plano vai dar certo. Então o nós é tão forte, irmãos, é tão forte, que até para fazer o que é contrário ao que Deus é, ao que Deus gostaria que a gente fizesse, ele funciona. E se Deus não tivesse intervido, se não houvesse uma intervenção divina, a Torre de Babel tinha finalizado. Aquele povo tinha finalizado.
E aí, inclusive a Torre de Babel chama Babel, porque Deus teve que ali separar aquele povo. Porque se Deus não separa aquele povo, eles tinham conseguido chegar no final. Isso é tão forte, irmãos, que até o business hoje já usa isso, que é o famoso network. Então talvez não tenha nada tão forte, uma ligação tão forte, né, de negócios, como se fazer, né, o que o povo está falando, tem que fazer network hoje, você tem que ter relacionamento, né, marketing de relacionamento, você tem que ter relacionamento, quanto mais relacionamento você tiver, maior a possibilidade de você ficar próspero. Ou seja, esse negócio do nós, ele funciona muito bem, porque isso é um princípio que Deus estabeleceu desde o início. A pergunta é, se nós estamos aqui no nós, a pergunta é se Deus é por. Porque às vezes, irmãos, nós queremos estabelecer algumas coisas na nossa vida que a gente não tem muita certeza se Deus é por isso. Se o que eu estou fazendo é o Deus por nós. Ou se é algo que eu pensei, é algo que eu sonhei, é algo que eu mesmo estabeleci, eu gostaria muito de fazer. Então tem muitas das nossas orações que elas são carregadas do mim mesmo e da cruz ao meu favor. Então, em muitas do nosso relacionamento com Deus, nem sempre nós estamos querendo estabelecer um Deus por nós. Mas nós estamos querendo estabelecer um Deus que é a favor de mim e do que eu sonhei, do que eu quis. E ai de alguém se atrapalhar a fazer qualquer coisa que eu gostaria de fazer. E aí a gente não estabelece um Deus por nós, mas um Deus que poderia ser favorável a mim. E aí a gente às vezes, irmãos, usa um Deus de escudo para fazer aquilo que nós não deveríamos fazer. A gente usa um Deus para tentar estabelecer os desejos que eu tenho, mas os poderes que eu não possuo. Então eu gostaria muito de ficar rico. É um desejo, mas eu não tenho poder. Então eu pego o meu desejo e me uno a um Deus que é poderoso, que no estalar de dedo Ele pode fazer com que eu fique milionário. Só que aí, irmãos, isso não vai resolver a nossa vida, porque isso não é um Deus por nós, isso é um Deus por mim. Isso é aquilo que eu projetei da imagem de Deus, e não tem nada a ver com o que Deus está estabelecendo em nossas vidas. Então, há um outro versículo que diz assim, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que seu caminho não é que seu caminho vai ser fácil. Não é que você vai ter algodão doce por todo o caminho, você vai pisar sempre num chão de ouro, que o vento vai bater sempre do jeito que você quis, as coisas vão sempre ser favoráveis a você. Não, o que ele está dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então o que ele está querendo dizer é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus para chegarem a ser exatamente a imagem de Cristo, de um caminho que eu saio de mim e eu caminho para ser conforme exatamente aquilo que Cristo é. Então tudo, irmãos, se você é um eleito, se você é filho, se você entende, se você faz parte dessa família, você é um filho de Deus, todas as coisas vão cooperar para que você chegue à imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Tudo. Então eu até brinco às vezes, se você for uma pessoa extremamente explosiva, o que Deus vai fazer para cooperar na sua vida? Você é uma pessoa extremamente nervosa. Aí o que Deus faz com você? Te dá uma esposa bem calma, bem tranquila, bem lenta. Porque aí Ele vai trabalhar na sua vida, irmãos, a imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Então quanto mais você é explosivo, mais a sua esposa é calma, mais aquilo vai congruindo a ser o quê? A imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Porque tudo, irmãos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive uma esposa calma, inclusive um marido rabugento.
Então as pessoas falam assim: nossa, Deus, eu tenho um marido muito ruim. Não. Às vezes você está olhando a ótica errada. Você está interpretando o texto de forma errada. Às vezes você tem um marido é muito bom, que está te ajudando a ser a pessoa mais paciente possível, para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí você está um dia nervoso, você vai comprar um negócio que você não estava querendo comprar. Você chega lá, o comerciante te trata super mal. O que você faz? Você vai para a rede social? Absurdo lugar. Não, irmãos. Você vai lá na rede social da QComércio e fala assim: quero agradecer esse comerciante que hoje me ajudou a ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho Cristo Jesus. Porque eu cheguei um cara totalmente explosivo, mas eu saí de lá restaurado. Restaurado. Eu tenho falado isso aqui há alguns dias. Vale a reflexão. As pessoas chegam para nós e falam assim: eu tenho um chefe que me humilha muito. Ele me humilha demais. Bom, aí. Que bênção. Porque sem humilhação não tem humildade. Então a gente só vai ser humilde se a gente encontrar situações que o quê? Que nos humilhem. Então quanto mais eu tenho uma pessoa na minha vida que me humilha, mais eu vou aprendendo a ser o quê? Uma pessoa humilde. Sabe, irmãos, um dia eu fui chamado para uma reunião. A reunião era para falar mal de mim. Eu achei bom porque eles me chamaram, né? Já é um grande começo. Aí reuniu lá uns 10 líderes lá e tal. Rapaz, esse cara 40 minutos falando mal de mim. Você é soberbo, você é arrogante, você é não sei o quê. E batendo mesmo, batendo pesado. E eu já preparando as respostas. Falei: não, agora ele vai, eu vou falar dele, tá. Eu conheço o ponto fraco, eu já sabia ali, né? Os argumentos, já estava 40 minutos preparando o argumento. Aí, irmãos, Deus foi acalmando meu coração. Falei: não é isso. Não é esse lado aí. Você está querendo se salvar da cruz. Você está querendo salvar. É mentira o que eles estão falando? Eu falei: não é mentira. Boa parte aqui é verdade. Foi então. O que você está dodói? O que você está carente? O que você está triste? O que você está batido? Aí não acabou a reunião. Eles batendo: soberbo, arrogante, sei o quê, papapá. Você é assim, você é assado, você não respeita ninguém, rebelde, papapá. Então acabou, aí eles falaram: você gosta para falar? Eu falei: é verdade. Tudo que vocês falaram aqui é verdade. Aí acabou a reunião. Porque eles falaram mal de mim e eu concordei. Eu fui para casa, eles foram para a casa deles. E eu fui ver se a partir daquele momento eu poderia ser um pouco mais humilde do que os irmãos estavam falando que eu não era. Então, às vezes, irmãos, a gente quer rebater muitas coisas na nossa vida. Aí, briga de casal não é assim? Para quem é casado? Você é arrogante. Você também é. Você é, sei lá, soberbo. Você também. Você é igual seu pai. Isso é boa. Você é igual seu pai. Você é igual sua mãe. Você é igual seus parentes. E nós vamos invocando uns personagens que não estão naquele momento da história. Porque aquilo vai nos ajudando. Ninguém quer saber de ser conforme a imagem e semelhança do Filho Cristo Jesus. Está todo mundo querendo saber de se livrar da cruz. Então a gente não sabe apanhar. A gente só sabe bater. E o Evangelho, irmãos, diz sobre as pessoas que sabem apanhar da forma correta. E não sobre aqueles que sabem bater. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um filme, Rocky Balboa. Eu adorava aquele filme. E ele tinha uma frase que me marcava muito. E isso diz muito sobre o Evangelho. Ele dizia assim: quando você subir no ringue, não é sobre o que você sabe bater, mas é o tanto que você sabe apanhar. E ainda que isso seja assim, um filme mais retardado que você possa achar do mundo, essa frase faz todo sentido no Evangelho. Porque o Evangelho, a vida com Cristo, a vida do cristão, não é o quanto você sabe bater. Não é o tanto de argumento que você tem, não é o tanto de razão que você possui, mas é o quanto você sabe apanhar. Antigamente tinha uma frase que falava assim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Já ouviu isso? Aí eu respondi assim: a minha felicidade é ter razão.
Então eu só vou conseguir ser feliz se eu tiver razão. Porque às vezes, irmãos, nosso coração é tão enganoso que a gente acha que a gente é o dono da razão. E a gente só vai ser feliz se no final eu vencer a guerra. E tem muitas das guerras que a gente começa, o que a gente está pensando que vai acontecer? Que no final, depois de eu humilhar minha esposa, a esposa vai concordar com aquilo que eu falei? Ou depois de humilhar o marido vai concordar com o que eu falei? Ou depois de eu humilhar meu patrão, ou o patrão humilhar o seu funcionário, um vai concordar com o outro, vão ser felizes? Não, pelo contrário. Às vezes nem sempre isso vai acontecer. Então aonde que a gente quer chegar? A qual ponto que a gente quer chegar? Se Deus é por nós, irmãos, não há absolutamente nada que possa ser contra nós. Nem humilhação, nem raiva, nem mentira, nem maldade, nada, absolutamente nada pode ser contra aqueles que foram eleitos por Deus. Mas a gente não dá conta de aguentar essas coisas. A gente concorda com o versículo, a gente concorda com o texto, mas na primeira humilhação que vem, na primeira tempestade que vem contra, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não dou conta. Nós queremos alcançar o melhor de Deus, nós queremos esse Deus que é por nós e nada é contra nós, mas a gente não tem certeza disso. Às vezes, irmãos, Deus nos dá projetos no nosso coração, seja para empreender num trabalho, seja um casamento, seja ter filhos. E a gente não tem muita certeza que foi Deus que nos deu esses projetos. E a gente começa empolgado, porque Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Só que por não ter certeza do que Deus está estabelecendo em nós, sabe o que a gente faz? A gente desiste, porque a gente não quer gastar tempo, esforço e dor com as coisas que são de Deus. E a gente não faz isso porque a gente não tem certeza se o que nós estamos fazendo, se é de Deus ou não. Então tem muita gente que está desistindo do casamento porque já entendeu que aquilo lá não é de Deus. Acha que não é de Deus. Fala assim, quer saber? Esse trem não vai dar em nada. Esse trem não vai virar em nada. Eu vou ficar gastando força, argumento, decisão, gastando minhas vontades aqui só para concluir. Irmão, se Deus é por você, por que você está desistindo daquilo que Deus colocou na sua vida? Só porque você passou uma birrazinha? Só porque a pessoa que está do seu lado te ofendeu um pouquinho? Só porque ela falou algo que te machucou? Então a gente precisa rever se a gente está disposto a ir para a cruz ou não. Porque se a gente não aguenta nem uma dorzinha, nem uma palavrinha contrária, nem um ventinho batendo, irmãos, então a gente não crê que Deus é por nós. Aí ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Então, irmãos, tudo está entregue às nossas mãos. O seu casamento vai durar até o fim, porque Ele te deu graciosamente isso, e não há nada que possa ir contra isso. E essas birras que você quer dar no seu casamento, você aguenta elas e você supera. Você supera e você vai conseguir chegar até o final de tudo isso. Essa dor que você está passando no seu trabalho, no seu emprego, você supera isso, pode ficar tranquilo, irmãos. Pode ficar tranquilo, porque Deus é por você. Se Deus entregou o seu próprio filho em nosso favor, por que Ele não entregaria também um casamento? Por que Ele também não entregaria o nosso trabalho? Por que o nosso trabalho não vai gerar fruto? Sabe por que não vai gerar fruto? Não é porque Deus está duvidando do nosso trabalho, não. É porque nós estamos duvidando de Deus. Nós estamos duvidando se Deus está lá ou não. E a gente duvida tanto que na primeira dificuldade que vem no nosso casamento, na nossa empresa, no nosso trabalho, a gente quer desistir. Não é porque Deus mudou, mas é porque a dúvida entrou em nosso coração. Então tem tudo para dar certo. E às vezes a gente é mole e acaba dando errado. Quem tentar, aí ele diz assim, aquele que não se propôs seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Aqui, irmãos, há um ponto muito importante e profundo da palavra de Deus. Porque quando trabalhamos nisso, não pode haver acusação no nosso coração. Não pode haver resquícios do passado para atrapalhar aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida para chegarmos conforme a imagem e semelhança do seu Filho Cristo Jesus. Não pode haver. Não pode haver obscuridade no nosso coração. E para você entender isso, você tem que entender que Deus é quem nos justifica.
E isso é muito profundo, irmãos. Eu vou tentar explicar isso assim, da maneira mais simples possível. Porque há 2 pontos. Primeiro, a salvação e o perdão. Então uma coisa é perdão, outra coisa é salvação e outra coisa é justificação. Uma coisa é ser perdoado por Deus, outra coisa é ser filho de Deus e outra coisa é ser justificado por Deus. Então vou dar um exemplo aqui. Quando você deve o banco, por exemplo, 50 mil reais, o banco vai lá e te perdoa daquela dívida, você não precisa pagá-la mais. Isso é perdão. Isso é perdão. Salvação é que agora, além do banco te perdoar aquela dívida, agora você pode voltar a ser cliente daquele banco. Você foi restaurado à condição anterior, você foi salvo. Então com Deus é assim, a gente tinha uma dívida, porque nos afastamos de Deus, pecamos e nos afastamos de Deus. Deus é totalmente bom e o homem totalmente pecador, inclinado ao pecado. Não tem como as duas coisas terem, não tem como esses dois seres aqui terem comunhão, porque um é totalmente diferente do outro, não tem como os dois terem comunhão. O que Deus faz? Deus perdoa o homem e salva o homem. Justificação. Como é que ele justifica? Justificação é o seguinte: vocês lembram na época que vocês faziam prova aí na escola? Aí vinha assim, questão: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Sim. Você já ouviu isso alguma vez? Aí você vai responder sim. Justifique. Aí é a hora que... Porque vinha lá, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Eu lembrava de ter ouvido aquilo em alguma parte da aula. Aí eu colocava sim. Aí vinha a professora, justifique. Aí deu ruim, porque eu não lembrava como aquilo era montado para justificar. O que eu achava na minha cabeça? Não, então eu vou tirar agora metade da nota, porque a primeira resposta eu acertei. Não, mentira. Era tudo errado. Porque não adianta eu responder da maneira correta, sendo que eu não sei justificar a resposta. Da mesma forma, irmãos, é a justificação de Deus. É da mesma forma assim, né? Um exemplo bem simples para justificar uma obra tão grande, né? Mas só para a gente entender. Como é que funciona? Deus salvou, Deus perdoou e Deus salvou. E aí fala assim, mas espera aí, isso aqui não poderia conviver com Deus, porque é totalmente pecador, totalmente mal, totalmente inclinado ao pecado. Isso vai conviver com Deus? Sim. Justifique. Cruz do Calvário. Ou seja, Deus não só nos salvou, como preparou toda uma obra em volta disso, para basear tudo isso, para justificar a nossa salvação. Então não é só uma questão de Deus ir lá e mudar o processo, de dizer sim para a nossa salvação, mas é que além dele mudar o processo, ele embasou toda a nossa vida na obra de Cristo. Então quando eu vou fazer alguma obra, no meu casamento, nos meus planos, nos meus sonhos, um Deus é por nós, eu não estou apenas fazendo as minhas obras, eu não estou fazendo as minhas obras, eu estou fazendo as obras que Deus justificou lá em Cristo Jesus. E como agora eu sou um justificado, eu não faço com o peso do meu pecado, eu não faço com o peso das coisas que eu fiz para trás, mas eu faço com o peso daquele que está embasado na cruz de Cristo. Isso é justificação. A Bíblia diz, não há nenhum justo sequer, nenhum que busque a Deus, não tem nenhum justo, mas nós somos muitos justificados, porque a justiça não está em nós, mas está naquele que embasou a obra do sim, da salvação das nossas vidas. Por isso Deus é por nós, e não nós somos por Deus, porque Deus fez todas as coisas por si mesmo, vendo o homem pecador, Ele criou o homem errou, e aí Ele salva o homem e justifica o homem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, justifica para quem? Para Ele mesmo. Ele criou, Ele salvou, Ele justificou. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Romanos 11:36 foi o que nós cantamos aqui. Então Deus fez toda a obra, concluiu toda ela,
sem que a gente tivesse movido nada. Embasado nisso, irmãos, tendo um Deus que entregou todo o seu Filho, o que pode ser contra nós? E aí o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? É uma tribulação, irmãos, que vai fazer você desanimar com toda essa obra. É angústia que vai fazer você deixar de caminhar naquilo que Cristo propôs para que você caminhasse. É perseguição que vai fazer com que você se separe do amor de Deus. Fome, nudez, perigo, espada. Tem algo, irmãos, que pode te separar do amor de Deus? Tem algo que pode nos separar do amor estabelecido em Cristo Jesus? Não. Então, irmãos, quando você amanhã começar o seu dia e vier a fome, as tempestades, a tribulação, a perseguição, a angústia, a humilhação, você lembra: nada pode me separar, nos separar do amor de Cristo. Porque se Deus já fez tudo por nós, quem pode ser contra nós? Então, todas as vezes que você enfrentar algo contrário na sua vida, lembre-se que isso é insuficiente para que você possa seguir e continuar seguindo o caminho da cruz. Por isso, irmãos, nós perseveramos na palavra, nós perseveramos na comunhão, nós perseveramos na oração e nós perseveramos no partir do pão. Porque entendemos que se Deus é por nós, não há nada que possa parar a sua obra na nossa vida. Então não deixe isso acontecer por conta de um probleminha que você teve. Não deixe o seu casamento acabar por conta de uma briga que você teve por um pequeno desentendimento ou por um grande desentendimento. Não deixe o projeto que Deus colocou no seu coração, que faz parte desse nós, acabar porque você se cansou ou porque está doendo. Sabe, irmãos, a gente quer alcançar grandes coisas de Deus, mas na hora que vem as dores na nossa vida, a gente começa a titubear, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. E não é esse o povo que Deus nos elegeu, não é esse o povo que Deus elegeu. Não é isso que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é perseverar naquilo que Deus já criou. Amém?